Vamos nos tranquilizando, acalmando nossa mente, desacelerando da agitação da vida e vamos nos ligando amorosamente ao nosso anjo da guarda, agradecendo a esse mentor querido o carinho, a paciência, o cuidado que tem conosco. E juntos desse amigo tão querido, vamos saudando as equipes do espaço que trabalham em nome de Jesus na proteção, limpeza, higienização de ambientes. Mentalizando esses amigos com seus instrumentos de trabalho, entrando pelo portão da frente da casa, iluminando, higienizando, purificando todos os ambientes, reforçando a proteção ao redor da casa, reforçando a rede fluídica eletromagnética que nos envolve. E do espaço infinito, desce uma cúpula de luz rosa dourado, que ao tocar o teto se expande, unindo-se aos elos magnéticos, envolve toda a casa e vai se fechar bem abaixo dos alicerces, nos dando proteção amorosa e devolvendo em amor tudo que nos for dirigido. E assim protegidos e amparados, vamos saudando com muito carinho as fraternidades do espaço, que trabalham em nome do bem, do amor e do Cristo, saudando em especial a Fraternidade dos Humildes do Dr. Bezerra de Menezes, patrono deste curso de quarta-feira. E vamos saudando esses amigos com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos agora saudando ao anjo Ismael, preposto por Jesus para a nossa pátria, mentalizando Ismael estendendo suas douradas asas sobre o nosso amado Brasil, protegendo o nosso povo e tocando o coração dos nossos dirigentes. Nos elevando mais, vamos saudando aos apóstolos, agradecendo o testemunho do Evangelho que nos deixaram e pedindo a esses amigos que reforcem o nosso esforço de transformação de nós mesmos. Nos elevando mais, vamos saudando a Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, doce Mãe do Cristo, Mãe espiritual de toda a humanidade. Pedimos a Maria que estenda seu manto azul e prata de proteção, carinho, doçura e amor, envolvendo cada um de nós aqui presentes, estendendo esse manto até os nossos lares, nossos familiares que não vieram, que também sejam protegidos nesse manto de amor. Nos elevando mais, vamos saudando ao Mestre Jesus, agradecendo a Ele a dedicação pela renovação da humanidade. E juntos do doce Divino Mestre, vamos saudando ao Pai Criador com a oração que o Filho nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos licença à espiritualidade para darmos início à aula desta noite. Seja. A de lá. Bom, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. Quem está aí pela primeira vez, faz tempo que não vem, né, Dona Maria? Tudo bem? Eu voltei com uma dificuldade. Então, seja muito bem-vinda, viu? Eu senti. Bom, o tema da aula de hoje o título era longo, então eu resumi no título Concepção, Aborto, a música, né? Isso. Eu vou... Ô Marcos, pode... Aperta o azul. Pode desligar? Pode. Ou atrapalha? Não? Aí depois eu aperto o de ligar de É novo. completamente independente. Então tá bom. Então, eu resumi um pouquinho o título ali, porque o tema, né, na verdade, não o título, o tema da aula era longo, né? Então, ficou concepção e aborto, mas ele vai se... fugiu a palavra. Ele vai se desmembrando em outros assuntos, tá? Então, para início de conversa, a gente vai sempre falar ali de uma passagem, de uma frase, de uma colocação do Mestre Jesus, né? E essa veio do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, tá? Então, o que Jesus falou nessa transcrição aí de João? Eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância, e a tenham em abundância. Então, Jesus, ele veio trazer para a gente a importância da vida, né? Então, a importância da vida, e que essa vida seja rica, plena, cheia de realizações, que a gente viva ela em abundância. Então, o tema principal, na verdade, é sobre a vida, a importância da vida. Né? O aborto é só uma ação que uma pessoa faz, e aí a gente vai depois falar sobre isso. Mas o tema principal é a vida, a valorização da vida. Tá? Então, Jesus, ele já falou, eu vim para isso, para que vocês tenham vida. Então, ele trouxe a fonte da vida, que é o Evangelho, que é a transformação íntima, que é se tornar alguém melhor. Né? Como sempre o Aldo fala, você entra pela porta do berço e sai pela porta do túmulo, você não pode passar todo esse tempo, entrar e sair igual. Então, que eu saia desta atual encarnação melhor do que eu entrei, com mais sabedoria, né? Com mais aprendizado. Então, essa é a ideia. Reflexão inicial. Você valoriza a vida? Todos vocês, agora é para cada um pensar. Se não quiser falar, não precisa, mas é para todos pensarem. Você valoriza a vida? O que dá valor à vida para você? O que é que torna a sua vida tão preciosa? Então, são 3 reflexões. Primeira, você dá valor à sua vida? Eu vi um monte de cabecinha balançando. Você dá valor? Você tem ideia de como é difícil, que a fila para estar aqui é enorme, né? Então, a fila de espera, e vai aumentar a fila de espera, porque o pessoal mais jovem não quer filho, né? Então, a fila para reencarnar, ela é muito grande. Quando chamam o número da tua senha lá e que é a tua vez de vir, foi uma oportunidade
grande porque a fila de espera é maior do que a fila de espera no mercado em dia de promoção de carne. Tá certo? Então é maior. Então, vocês valorizam essa oportunidade que estão tendo hoje? Ou cada vez que surge um problema, você fala, ai, tô cansado, viu? Ai, não aguento mais essa vida. Vamos pensar. Então, o que torna a vida preciosa para você? Alguém gostaria de falar o que torna ela muito, muito, muito preciosa? O que tem na sua vida que é precioso? Evoluir cada vez mais. Então, mas o que vocês têm? O que tem de acontecimento, de pessoa ou de oportunidade? O que tem na tua vida? Que é assim, você acha que é um presente de Deus? Família. Família. Foi o que eu pensei também ali. É. Oi? Os filhos. Os netos. Neto é melhor ainda, que você estraga, devolve pro pai, que se vire, né? Olha que delícia. É. Você estraga, depois você entrega pro pai. Você que lute. Né? Você que eduque, que eu não quero saber, eu só quero estragar. Que mais que vocês... No lado que a gente anda, às vezes a gente sempre encontra alguém que está falando uma asneira, está precisando de um apoiozinho. Uhum, é verdade. Quem tem um emprego que gosta muito, às vezes a pessoa está escolher uma profissão que ama trabalhar naquilo. Então aquilo torna a vida dele preciosa, né? Sim, a realização, né? Eu lecionei, acho que quase 30 anos deu, e no final, no último ano, assim, eu já estava um pouco cansada, mas nesse intervalo todo aí de 25 anos, pelo menos, é prazeroso. Fazia como eu adorava fazer aquilo, e quando eu chegava às férias, eu lembro até hoje, chegava meio de janeiro, o Aldo já não me aguentava mais em casa, ele falava assim, tá tocando o sinal lá no Loreto, estão chamando você para ir lá, porque eu morava do lado da escola, dava para ouvir o sinal, né? Ele falou, acho que tá no dia de voltar, porque você gosta daquilo que está fazendo e acha falta, então também é uma coisa que torna a vida da gente preciosa, porque você está convivendo com gente, né? Então, algumas profissões você trabalha com pessoas, né? Quando a gente vem, né, trabalhar ali na evangelização com as crianças, você chega lá no pleno sábado, 8 horas da manhã, você podia falar assim, nossa, podia estar na cama, sem fazer nada, jogando no meu videogame, no celular, enfim, sem fazer nada, ficar fazendo minha caminhada. Mas aí vem aquelas criancinhas já cedo ali, pula nas pernas da gente, no colo, abraça, tudo. Isso torna a vida preciosa, são momentos, né, únicos. Você recebe aquele abraço, aquele carinho. Então, a gente precisa refletir e pensar, o que torna a minha vida prazerosa? O que eu gosto de fazer? Eu gosto, né, quando eu encontro alguém, como a senhora falou, alguém precisando, eu paro, eu converso, eu levo uma palavra para a pessoa. Isso torna os momentos dali da vida da gente preciosos, porque eu posso ajudar, né? Eu estou fazendo algo por alguém. Quando eu estou cuidando das minhas plantinhas, né, Lígia? Na hora do meu jardim, isso enche a minha vida de alegria. Isso, é minha terapia. Então, o que torna a vida tão importante, né? Tão preciosa, tão gostosa, mesmo quando tem problema. Então, lembrar disso. Bom, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Lembrou de mais um? É gostoso também. Eu tenho os gatos, não tenho cachorro mais não, mas um gato perturbado, né, Cida? Que a Cida foi lá hoje, viu? Eu brinco com ele, mas eu falo, o xodó da gente, né? Gente, não dá ciência.
que nos ensina. A ciência é uma matéria maravilhosa, É. Nos ensina tantas coisas. É importante também, né? Também. Se dedicar. Também. Minha mãe sempre fala que na outra encarnação, ela quer nascer numa família que dê oportunidade dela de estudar e ela quer ser cientista, porque ela acha, ela vendo as coisas que descobre tudo. Eu falo, eu falo, se você nascer minha filha, pode deixar que eu te ponho para estudar. E eu posso estar pesquisando as plantas. Então, olha, então a senhora vai com essa reclamação pro lado de lá. Você fala, ó, eu só vou nascer se eu tiver oportunidade de estudar agora. Porque faz diferença essa realização, né, de investigar, de descobrir coisas que vão ajudar pessoas, né? Olha que a gente vê coisas aí maravilhosas, né, hoje em dia. Então, é isso. Então, vamos para o próximo. Tópicos a serem esclarecidos. Então, são alguns itens aí que a gente vai estar falando, explicando, e ele vai continuar daí para frente, tá? Então, primeiro, importância da oportunidade reencarnatória. A gente já até adiantou, já está falando um pouquinho disso, né? Vamos pensar. Quando eu não estou aqui no planeta Terra, encarnado na matéria, onde que nós estamos? Quem sabe não conta. Onde nós estamos? Dormindo? Não, nós somos espíritas, nós sabemos que nós vamos estar. Se eu não tiver encarnado, onde eu vou estar? Desencarnado. Eu vou estar lá parado, feito uma estátua, um zumbizinho, esperando tocar a trombeta do Apocalipse? Não. Nós vamos estar, que nem falamos agora há pouco, né? Se for mulher, vai estar lá ajudando na faxina lá em cima no céu. Ou botando ordem nos armários lá da espiritualidade, alguma coisa, nós vamos estar caçando para fazer, cuidando dos jardins, né? Diz que nosso lar tem uns jardins lindos, quem sabe a gente pode até falar, nem que seja para ser jardineira, né? Nós vamos lá, vamos regar as plantas lá, né? Então, quando a gente não está aqui na Terra, nós estamos vivendo a vida espiritual, nós estamos lá, fazendo um monte de coisa, né? Conversando. Aí tem infinitos livros aí da doutrina espírita que conta como é do lado de lá, né? Na vida verdadeira. Então nós estamos lá, vivendo na vida verdadeira, fazendo um monte de coisa, blá blá blá, trabalhando, ajudando, enfim, tudo que tem para ser feito lá. Aí de repente chama a nossa senha. Ô Lígia! Lascou. Ô, lascou! Vem cá, filha, vem cá que tá na sua hora. Não, aqui tá bom. Eu tô aqui cuidando do jardim celestial. Eu penso, não deixa eu quieta aqui, não, filha. Você tem um monte de conta pra acertar, filha. Vamos, filha. Aí a Lígia foi convencida a vir. Ela aceitou, de livre e espontânea pressão, a vir. Falou, tá bom, eu vou. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Pode ficar à vontade, ó, tem vaga aqui também. Então, a Lígia recebeu essa oportunidade de reencarnar. E aí, Lígia, quando você chamaram sua senha lá, aí eles leram lá Peraí, vamos puxar a ficha da Lígia aqui. Aí puxa a ficha. Aí fala, olha, Lígia, você pode nascer assim ou assim. Ah, não, esse é outro jeito aqui, acho que tá melhor. Ó, você pode ter esses filhos aqui, ou pode ter esses aqui. Não, eu quero a missão mais difícil. Pode dar que aqui tem coragem. Ela falou. Manda ver que aqui tem coragem. Aí veio todo o pacote dela. Isso para cada um de nós. É a oportunidade da reencarnação. Ele falou, ó, chegou no teu número, chamaram tua senha e você vai nascer. Joãozinho e a Mariazinha estão fazendo arte lá na Terra. É já que você vai ser chamado lá para encarnar. Aí, isso é uma oportunidade. Ah,
mas vamos supor que a Lígia não queria. Ah, não, quer ficar aqui. Vou ficar aqui regando o jardim celestial, não quero nascer não. Tá bom aqui, tô aqui tocando harpa com anjo, né? Não tem dor de cabeça, vou ficar aqui. Não tem boleto para pagar? Isso. Aí eles vão falar para ela, não, filho, ó, o negócio é o seguinte, a gente faz de conta que você tem livre-arbítrio e pode escolher, mas na verdade você vai ter que nascer. Não tem jeito. É o que a gente chama de encarnação compulsória. Por quê? Porque nós ainda somos crianças espiritualmente falando. Toda a humanidade. E é óbvio que se eu puder escolher, eu prefiro ficar brincando no parquinho do que ir para a escola. Né? Igual meu neto falou, não, vó, não vai ter aula quinta e sexta. Mas por que não vai ter aula 6 anos? É porque é dia do livro. Aí não tem aula, é quinta nem sexta, tá? Porque já não teve segunda e terça, e ele ia hoje, mas não queria ir quinta e sexta, porque... Então assim tá nós, se nós pudéssemos ficar lá só cuidando do jardim celestial, nós ficaríamos, mas nós somos assim convencidos a vir. Olha, você precisa aproveitar essa oportunidade, né? Você não pode ficar aqui parado no tempo. A vida vai ser fácil? Mais ou menos, vai ter coisa boa, né? Vai ter muitas realizações, mas tem uns probleminha aí também, né? Como todo mundo aqui passou mais ou menos por isso. Então, se a gente pudesse escolher a vida espiritual, a gente ficaria por lá. Mas de vez em quando você tem que vir aqui para testar se tudo que você aprendeu lá você consegue pôr na prática aqui, né? Então, a importância dessa oportunidade reencarnatória é, como a senhora já tinha dito, evolução. Evolução. Eu não posso ficar parada ali eternamente no mesmo ponto. Então, algumas pessoas recebem de bom grado a oportunidade de nascer. Outras precisam ser convencidas de que aquilo é importante para ele. Tá certo? Por que reencarnamos? A reencarnação tem finalidades muito claras. Primeira finalidade: aprender, desenvolver virtudes, como a paciência, o amor e o perdão, que são as 3 mais fáceis, e ampliar nossa consciência, que é o aprendizado. Então, ó, primeiro, a reencarnação tem como finalidade aprender. Então, todo mundo está aqui matriculado na mesma escola. Nós todos estamos numa escola. A função de tudo que acontece na nossa vida, seja bom, ruim, difícil, fácil, gostoso, não gostoso, tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida tem como função aprender. Se eu não aprendo, o que acontece? Eu repito aquela lição de novo. Aí eu não aprendo de novo. Aí eu repito aquela lição novamente. Aí tem gente que fala assim, nossa, isso sempre acontece comigo? Acontece, por quê? Por que sempre acontece? Porque você não aprendeu a lição. Quando você aprende a lição, aquilo para de acontecer. E aí vai começar a acontecer outra coisa, porque nós estamos aqui para aprender. Então, não aprendi a lição. E aí eu repito. Então, a finalidade, desenvolver virtudes. Quais as 3 principais? Tem outras, tem um livro espírita lá que tem uma lista de umas 30 virtudes. Mas as principais, que todas as outras derivam dela, paciência, amor e perdão. Do amor deriva a caridade, a bondade, aí vem um leque enorme, mas as principais, paciência, facílimo, né? Nossa, tão fácil, eu nem sei porque está na lista. Amor, a gente ama muito, mas aqueles que a gente ama. O problema é amar quem a gente não ama, né? E o perdão, olha que coisa fácil, né? Então, se eu aprender essas 3 aqui nessa encarnação, já dou um salto quântico, vou parar no planeta de luz. Mas
nós estamos no caminho, né? Então, por exemplo, paciência. Eu não consigo ter paciência com a humanidade inteira, mas eu já consigo ter paciência com o cachorro, com o gato, com o vizinho. O vizinho joga lá folha no meu quintal, eu já consigo ter paciência, porque ele joga a sujeira da calçada dele na minha, e eu só vou lá sorrindo, bom dia, e recolho a sujeira, e já, sem pensamentos pouco amorosos. Aí eu já estou evoluindo. Nas coisas simples, gente, né? A pessoa pensa, eu vou desenvolver o amor, eu vou lá no Haiti, na África, trabalhar em prol da humanidade, não desmerecendo quem faz isso, mas nós não podemos fazer isso, mas podemos amar aquele que está ali pertinho da gente, né? Ter paciência com aquele que está pertinho da gente, porque ter paciência com a Raquel, por exemplo, que eu vejo 2 vezes na semana, 3, é fácil, né, Raquel? Ter paciência comigo, eu com você, pra gente se ver 3 vezes na semana, por 1 hora, 1h30, 2 horas. E agora aquele que vive comigo dentro de casa lá 24 horas? Entendeu? É fácil ter paciência, tadinho. Ô dó, ô judiaira, meu Deus. Faz cara de coitadinha pra nós. Então, é fácil? Não, gente. A nossa maior escola é o lar. Então nós falamos assim, não dá para vir morar aqui. Teve gente que já deu a ideia até de fazer um condomínio nesse terreno aqui da frente, condomínio do Obreiros. Aí a gente vem ali, quando você quer se isolar um pouquinho dos problemas da família, você vem, a gente aluga um quartinho, você fica ali, zen, é uma delícia, né? Mas você tem que voltar para a vida. Não pode, é ali mesmo. O nosso cadinho transformador, que é aquele cadinho onde bota o minério de ouro para separar lá o ouro do que não presta. Então, o nosso cadinho transformador ali, onde nós vamos virar uma pepitinha de ouro, é lá no lar. É com aquelas pessoinhas que maltratam a gente, ou que a gente discute, ou que a gente se irrita. São aquelas ali. É lá que eu tenho que aprender. Eu falo, nossa, mas amar o próximo é fácil quando o próximo está longe de mim. Eu quero ver amar o próximo quando ele está dentro de casa. Aí é que é a lição, que é o aprendizado maior. Mesmo irritando a gente, mesmo fazendo coisas que às vezes a gente se aborrece, não quer dizer aceitação de desrespeito, nada disso. Amar é respeitar e amar como um irmão de caminhada, de jornada. Não quer dizer que você precisa obrigatoriamente aceitar, por exemplo, um desrespeito, tá? Não é isso, não é nesse sentido. Segunda finalidade da reencarnação: reparar, corrigir erros do passado, harmonizar relações. Olha lá. Para quem que viemos junto? Eu com a Aldo viemos junto para quê? Para aprender a harmonizar as diferenças, porque são pessoas diferentes. Lógico, nós fomos criados em família diferente, mas não é só por isso que nós somos diferentes. Nós somos diferentes porque somos almas com histórias diferentes, né? Nós somos em 3 irmãos em casa, muito ligados, mas nenhum igual ao outro. Por quê? Porque cada alma tem a sua história, a sua vivência. Então, as relações familiares, elas servem para que a gente harmonize com essas pessoas que nos foram muito queridas em vidas passadas ou que nos foram muito inimigas em vidas passadas. Né? É ali dentro da família que eles estão. Para quê? Eu falei um dia brincando para os meninos, eu até tinha esquecido na evangelização, a gente estava falando sobre o assunto, eu falei, não, quando briga muito numa outra encarnação, na próxima nasce como gêmeo. Aí eles olharam para o outro e começaram a rir, porque são gêmeos. Então, e se continuar brigando? Eles falaram. Aí a Carol falou, aí nasce grudado, siamês, que ainda
Nossa Senhora, então nós não vamos mais brigar. Eles falaram. Não sei se eles contaram, mas nós rimos muito. Porque vocês já tiveram a oportunidade de nascer como gêmeos. Se brigar muito, se não se der bem, vai nascer grudado. Ainda eu dei um exemplo de um colega de escola que eles nasceram, é verdade, né? Nasceram grudados pelo bumbum, precisaram fazer cirurgia. Então, essas oportunidades que a gente tem dessas pessoas, às vezes, que não são mais queridas e outras que são mais difíceis dentro da mesma convivência familiar, é aprendizado. É aprendizado para quê? Lei de causa e efeito. Então, vamos lá na lei de... Senhora? Falam assim, a gente se dedicar à família e tal. Então, eu não sei o que eu vou fazer muito, porque desde quando eu casei, minha vida é só ficar sozinha dentro de casa. Eu tenho que sair, procurar, porque se eu for esperar que alguém vai fazer companhia comigo, não falei em nenhum momento que a gente tem que ficar dentro de casa. Eu estou dizendo que as dificuldades nossas, as dificuldades de convivência, elas estão dentro da família. Não quer dizer dentro da mesma casa, quer dizer dentro da mesma família. Às vezes o primo mora noutra casa, ou o tio noutra casa, enfim. São as convivências familiares que são a nossa dificuldade maior. Porque conviver com estranhos, onde eu vivo lá 1 hora, 2, 3, e depois vamos para casa, por exemplo, num ambiente de trabalho, também. A gente trabalha 8 horas, mais ou menos, dependendo do tipo de serviço. Então, você está 8 horas do seu dia com aquelas pessoas. Então, no ambiente de trabalho, ele também traz desafios, né, que você tem que superar. Porque são convivências, dependendo do emprego, você trabalha a vida inteira junto com as mesmas pessoas, né? Então, se você for, por exemplo, concursado, você vai trabalhar lá 20 anos com o mesmo grupo de pessoas. Mesmo grupo de pessoas. Então, essas relações mais prolongadas, mais longas, né? Por exemplo, trabalhando, ou dentro do ambiente doméstico, ou nas pessoas que são da mesma família da gente de sangue, mesmo que não morem na mesma casa, são as que trazem mais desafios, é nesse sentido. Às vezes eu não estou nem convivendo com a pessoa, mas quando se encontra, ou quando manda recado, ou quando telefona, é para trazer pane, é para trazer problema, é para trazer dificuldade. E outros não, outros parece que são um presente de Deus na vida da gente. Outras pessoas que a gente convive, né? Bom, então nesse sentido. E, finalmente, como a senhora tinha dito, evoluir. Então, outro motivo para que nós reencarnamos. Evoluir. Sair da ignorância para a sabedoria e nos aproximar mais de Deus. Aí eu pergunto, qual o caminho para esse terceiro item? O que eu uso de bússola para fazer isso? Evoluir, sair da ignorância para a sabedoria, me aproximar de Deus. Qual é o roteiro para isso? Evangelho. Evangelho de Jesus. Jesus veio e trouxe o roteiro. Olha, o roteiro é esse aqui. Toda vez que eu tiver dúvida de como agir, o que eu tenho que fazer? Evangelho de Jesus. Pensa lá. Como é que Jesus reagiria? Como Jesus iria tratar com essa pessoa? Difícil, que está trazendo um monte de pane, um monte de rolo. Como é que Jesus agiria? Jesus ia passar a mão na cabeça? Não, Jesus às vezes ele era firme, mas não quer dizer que eu não vou ser amoroso, tá certo? Então, o terceiro motivo da gente reencarnar é evoluir,
Sair da ignorância espiritual. Porque você vê gente com muita instrução dos livros. Instrução é uma coisa, evolução é outra. A pessoa pode ser culta e instruída, mas não quer dizer que é evoluída. A evolução é uma qualidade da alma devido a toda a vivência e aprendizado que a pessoa teve, tá? A reencarnação explica questões profundas. Por que pessoas nascem em condições tão diferentes e por que alguns sofrem mais que os outros? Então, através da reencarnação, do entendimento da reencarnação, isso vai estar explicado para mim. Por que que um nasce lá na opulência e o outro na luta para conseguir um prato de arroz e feijão? Por quê? Se eu que sou mãe ou pai e tiver lá 4, 5 filhos, eu quero dar igual para todos. Por que que Deus, no seu poder imenso, não faz isso com seus filhos? Por quê? Aí, se você não compreende, não conhece, não estuda a reencarnação, não tem como aceitar isso. Ah, é a vontade de Deus. Não, mas por que a vontade dele, de que eu passe dificuldade e o outro tenha tudo? Por quê? Então, é importantíssimo entender, ler romances, ler o Livro dos Espíritos. O Evangelho também tem um pouco sobre isso, para que eu compreenda o porquê do porquê. O porquê as pessoas nascem em condições tão diferentes e porque alguns sofrem mais do que os outros. Então, você pega uma criança inocente e está ali passando por uma série de problemas de saúde, por exemplo, ou de privações, ou enfim, N questões. E aí você fala, mas por quê? Por que isso? Por que isso naquele país? Por quê? Então, esses porquês são respondidos através da compreensão da reencarnação, né? Então, nós aqui que somos espíritas entendemos que nós já vivemos muitas outras vidas e fizemos, né, coisas boas e coisas não tão boas, né? E aí a gente volta para aprender, na lista ali, ó. Nós voltamos para aprender, reparar e evoluir. Aprender, reparar e evoluir. Então, toda vez que eu tenho um problema, eu tenho que aprender o que ele está me ensinando. Reparar aquilo que eu fiz que não foi legal. Qual que é o terceiro? Evoluir. Depois que eu aprendi, reparei, aí agora eu estou me tornando uma pessoa melhor, estou evoluindo. Mas eu preciso aprender. Começa aprendendo. O começo da história é aprender. Aí depois que eu aprendi com aquela lição, que veio uma vez, veio 2 vezes, veio 3 vezes, nossa, toda vez isso acontece comigo. Aí senta e pensa, o que a vida está querendo me ensinar que eu não estou conseguindo entender? Porque toda vez me acontece uma coisa dessa. A vida está querendo me explicar alguma coisa e eu não estou sendo um bom aluno, eu não estou entendendo. Então eu vou sentar, conversar com a vida, conversar com Deus, com o meu anjo da guarda, para entender o que a vida está querendo me ensinar. Aí quando eu aprendi essa lição, eu tenho que reparar. Então não é só aprender. Eu aprendi, entendi que lá no passado eu fiz mal para minha filha, para o meu filho, para alguém lá da minha família. E ele veio agora nessa encarnação
um espírito rebelde, um espírito difícil. Por quê? Eu colaborei para que ele ficasse daquele jeito. Agora que eu entendi isso, eu preciso reparar. Então eu vou, desde pequenininho eu vou educar, desde pequenininho eu vou amar, eu vou orientar, eu vou pôr lá para falar do Evangelho de Jesus, eu vou fazer de todo o possível para que essa alma aprenda o caminho do bem. Então, e eu vou aprender também, porque a falha nunca é só de uma pessoa. A gente também teve nossas falhas, nossos erros. Então eu vou ajudar essa criança, amando, orientando, educando, com a intenção de aprender e com a intenção de reparar o que eu fiz, que eu nem lembro, que a sabedoria divina apaga a memória da gente. Graças a Deus. Porque já pensou se eu soubesse o que eu aprontei no passado? Ah, mas eu sou tão bonzinho agora. Gente, se nós estamos aqui 2000 anos depois que Cristo veio na Terra, sinto informar, mas nós estávamos na torcida do Barrabás. No mínimo. Nós estávamos lá gritando Barrabás lá na hora. Porque senão nós não estaríamos aqui. Ainda. Aprendendo. 2000 anos depois, aprendendo aquilo que Jesus falou lá atrás. E eu não quis ouvir, não quis aprender, né? E aí o terceiro é evoluir. Então depois que eu passo tudo isso, todos esses perrengues, essas pane, aí eu começo a evoluir. Aí ele vai falar assim, ah, que bom, você aprendeu essa lição? Então vamos para a próxima. Aí vem outra, certo? Ah, mas não termina nunca. Enquanto estiver respirando, não. Enquanto você estiver respirando, encarnado aqui, a provação, aprendizado, a evolução continua. Tá lá com 90 e tantos anos. Ah, já aprendi tudo que tinha para aprender. A pessoa perguntou para mim. Eu falei, não sei, você está respirando? Tô, então não aprendeu. Porque o dia que você aprender tudo que tem para aprender aqui e não vai aprender mais nada, pronto, então tá na hora de partir. Se eu tô vivo, tô respirando, eu tô aprendendo. Estamos aprendendo. Então, resposta espírita. Deus é justo, cada um colhe o que semeou. É a lei da ação e reação, né? Em diferentes existências. Mas, atenção, não é punição, é educação espiritual. As pessoas começam a ler a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e colocar, às vezes, o seu defeito nos ensinamentos de Jesus. Então, ele vai lá, ele lê, por exemplo, que nem hoje nós vamos falar sobre a concepção, sobre a valorização da vida e sobre o aborto. E aí ele se sente no direito de condenar quem tomou determinadas atitudes. Mas peraí, foi isso que Jesus ensinou? Você viu ele condenar alguém na história de Jesus? Não, ele foi lá, ele deu a mão, ele ergueu, ele amparou, ele ajudou. Nunca julgou, então? Não é punição. Cada um colhe o que semeou. Aí a gente tem a impressão que é uma punição, e não é. Então não é porque, por exemplo, numa encarnação passada, eu matei uma pessoa com um tiro no coração. Nessa encarnação eu vou ter que morrer de um tiro no coração. É assim que funciona? Lei de ação e reação, dá a impressão que é, né? Não, gente, isso é olho por olho, dente por dente. Não. Não quer dizer que você tem que morrer de um tiro no coração, nesse exemplo. Quer dizer que você tem que fazer o bem e desenvolver o amor no teu coração. Pode até ser que você acabe desencarnando de um jeito ali, alguma coisa relacionada ao coração. Mas não é assim que funciona a justiça divina. A misericórdia divina.
né? Você pode estudar, se formar cardiologista e ajudar um monte de gente cuidando do coração. Você não precisou morrer por causa daquilo. Entendeu? Então, é isso que a doutrina espírita ensina, que Deus é justo, embora cada um colha aquilo que semeou, sempre dentro da misericórdia. Tá? Deus não vai punir, ele vai educar. Quem pune somos nós que somos ignorantes, não Deus. Né? Não tem... Um aluninho até veio falar, ai, Deus castiga. Eu falei, nossa senhora, meu Deus, essa frase não está escrito na doutrina espírita. Isso aí está na cabeça das mães que aprenderam isso, sei lá eu quando. E aí passa isso para a criança na tentativa de controlar a criança, os instintos. Né? A gente entende, não é por mal. A mãe vê a criança aprontando e quer controlar aquilo, né? Da forma que é mais... que ela aprendeu, talvez. Cada reencarnação é uma nova chance de recomeçar. Então, cada vida nossa é uma nova chance para recomeçar, de fazer diferente as coisas que nós fizemos, de crescer, né, como pessoa. Então, os 3 primeiros ali, ó, depois nós vamos falar dos de baixo. É uma chance de recomeçar, de fazer diferente e de crescer. Lembra que eu falei? Ai, isso sempre acontece comigo. Por quê? Porque eu não aprendi a lição. Se eu conseguir reagir, fazer as coisas de uma forma diferente, aí eu aprendi a lição. Então, são oportunidades de fazer as coisas de uma forma diferente. Vou dar um exemplo prático. Vamos falar de um defeitinho simples. Por exemplo, ciúme. Ciúme, comum na humanidade. Então, vamos supor que uma pessoa é ciumenta. E aí, toda vez que o companheiro ou companheira para conversar com alguém, para ali conversar com alguém, já vem aquela onda de ciúme, a pessoa já quer rodar baiana, descer dos tamancos, virar lavadeira e fazer um barraco. Vamos supor que não tem ninguém assim nesse planeta Terra, mas vamos supor isso. Aí a pessoa entra para a doutrina espírita e quer aprender a se tornar alguém melhor. Aí lá no começo a pessoa fala, esse defeito eu acho que não é legal, né, agir assim. Então eu vou tentar modificar isso em mim. Então aí tá lá o Aldão lá, bonitão. Aí de repente encosta a Raquel para lá falar com ele. Aí a primeira vez, na primeira tentativa de modificar, aí eu já chego em casa, já quebro o pau, já brigo de ciúme. Aí passado um tempo, vem a Sueli, encosta lá para conversar com o Aldão. Aí eu ainda arrumo um barraco lá em casa. Passado muito tempo, você vai estudando, você vai aprendendo, você vai ouvindo as palestras, você vai ouvindo as pessoas falar da transformação, né? Aí vem a Ismara. E aí já passou alguns anos, eu já aprendi mais. Aí a Ismara encosta lá conversar com ele. Aí chega em casa, eu não faço já o barraco. Por dentro tá remoendo. Você tem vontade de eu pegar essa loira. Mas eu já melhorei, porque nas primeiras vezes eu fazia o barraco, agora eu guardo para mim. Passado mais algum tempo, eu já deixa quieto, né? Deixa conversar, tenho certeza que não tem problema, que não é nada. Então, aos poucos, você foi aprendendo. Eu comecei a reagir de forma diferente. Tá? Aí, de vez em quando, a vida fala, vamos ver se ela tá esperta. Aí, manda a outra loirona lá conversar com ele. Aí, eu tô atenta. Por quê? Porque o monstro que habita em mim tá domado. Por quê? Porque eu escolhi fazer as coisas de uma forma diferente, recomeçar, né?
fazer diferente as coisas, porque aquilo não era legal para mim. Entendeu? Isso é transformação. Agora, de vez em quando, pode acontecer de eu errar de novo? Pode, porque a gente não é santo, nós estamos em aprendizado, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo. E isso vale para qualquer outra coisa, né? Vale para ganância, vale para raiva, para mágoa, para o melindre, para ira, para qualquer outra coisa. Eu não estou mudando porque o outro quer. Escolhi mudar porque aquilo me incomoda. Então, eu vou recomeçar de novo. Eu errei, então vou começar tudo de novo. E vou fazer as coisas diferentes. Isso me leva ao crescimento. Isso leva ao crescimento. Então, você falha algumas vezes, né? Aí que nem o Kailane, né, Elaine? Nossa meta é ser mais delicada, mais gentil, ter paciência. Aí de vez em quando nós escorrega no tomate. Aí quer dizer que eu vou desistir? Eu vou desistir, eu não vou fazer mais nada, não adianta. A Terê não tem jeito, a Laine não tem jeito. Já melhorou, já tá que nem um coice de mula, né? O coice já tá mais leve? Então, quer dizer que eu pus tudo a perder? Não, quer dizer que eu vou ter que recomeçar de novo e vamos de novo fazer diferente. Mas nessa vida eu tô aprendendo, né? Uma hora nós vamos conseguir reagir que nem a Dona Rosália, né? Uma lady inglesa, assim, nossa, é meu sonho, mas eu acho que vai ser na outra vida, né? Essa aqui tá difícil. Será? Não sei não, hein? Não sei não. Então, gente, o nosso tempo é limitado. Por que o nosso tempo é limitado? Por quê? Quem aqui sabe quanto tempo vai viver? A gente não sabe nada, né? É que nem a dona Mi falou. Há uns 5, 6 anos atrás, acho que uns 6 anos, ela falou, eu já estou com quase 90, eu vou dar meus livros espírita embora. Aí pegou os livros espírita dela e deu para o Luiz. Ela está com 90 e quase 94 e o Luiz desencarnou aos 50. Aí ela falou assim, nossa, perdi o amigo e os livros. O amigo e os livros. Porque ela achou que ela ia, mas como que você vai saber? Ela falou, tô aqui, esqueceram da minha senha, não me chamaram até hoje. Então, a gente sabe? Não. Então, cai uma chuva, uma árvore cai, a criança vai embora. E nós aqui, né? Então, a gente não sabe quanto tempo tem. Mas todos aqui sabem que tem um tempo limitado. Pode ser 50 anos, pode ser 10 anos, pode ser 80 anos. Quem é mais jovenzinho aqui, pode que tem uns 80, vai viver até os 100 e alguma coisa, né? A Amanda tem 24, com mais 80, até os 104 anos, né? Mas todo mundo aqui sabe que tem um tempo limitado aqui na Terra. Depois ele é ilimitado na vida espiritual. Mas aqui, nessa oportunidade, ele é limitado. Então, eu vou deixar para acertar as contas com meu irmão, que eu briguei com ele há 10 anos atrás, eu não olho mais na cara dele, não falo mais com ele, eu não gosto mais dele. Mas quando eu for mais velho, eu acerto as contas com ele, agora, eu faço as pazes, mas não agora. Tem até a passagem na Bíblia, né? Louco, esta noite pedirão tua alma. Você não sabe se vai ter oportunidade de acertar essas contas. Então, agora é nosso tempo, é hoje. Por quê? Porque amanhã a Deus pertence, não tem como eu saber, né? A vida física é passageira, que é o que a gente falou,
E o tempo precisa ser bem aproveitado. Todo mundo aqui aproveita bem o tempo? Quantos livros espíritas vocês já leram? Nesse mês. Agora, quantas horas vocês ficaram no celular, na internet? Todo mundo vê, né? Então, nós estamos aproveitando bem o tempo. Não quer dizer que a gente pode ter momentos de lazer. Não é isso. Mas eu não posso viver só de momentos de lazer. A minha alma precisa aprender. Para que quando eu vá para o lado de lá, primeiro, eu dê menos trabalho. Porque senão eu vou chegar lá e vou ficar lá dando trabalho, esperando tocar a trombeta do Apocalipse, para daí eu sair lá de baixo. Então, primeiro eu tenho que aproveitar bem o tempo para aprender e dar menos trabalho para o lado de lá. Segundo, você tem que chegar lá e ter orgulho de você mesmo. Nossa, eu consegui cumprir minha meta. 10% dela. Né? Quanto que é a porcentagem, Aldo? Você falou que a maioria das pessoas, quando desencarna, cumpriu quantos por cento lá do que se propôs? André Luiz. Não, eu sei que é André Luiz, mas você que lembra. 98 falha. 98% da população falha. Vocês querem estar nos 2% ou nos 98%? Você fala, Fia, olha, você só... Assim, a gente vem com o planejamento que nós fizemos. Isso. E dentro desse planejamento que nós fizemos, a gente falha. Isso. Entendeu? Nós mesmo escolhemos a missão. Aí, Fia, você escolheu só amar essa meia dúzia de pessoas e você não conseguiu. Era só meio... eu prego o amor universal. Eu vou lá e vou falar do amor universal. Mas peraí, Fia. Você não conseguiu amar meia dúzia da tua família e vem falar de amor universal? Como? Vou lá para não sei onde, lá para, sei lá, para a África, para que lugar, amar as pessoas que estão precisando, cuidar de quem está precisando. Mas peraí, e aqui, ó, aqui, você ajudou a lavar a louça hoje? Você não amou nem hoje a quem está aqui perto. Lavar a louça é um ato de amor? Pergunto para quem lava todo dia, se alguém for lá lavar para você, se não é um ato de amor. Ou se é. Né? A hora que eu sento e o Aldinho vai lá lavar a louça para mim, eu fico até emocionada. Eu falo, ai, que homem que eu arrumei. Por quê? Porque o serviço de casa, ele é desgastante. Então, quando uma pessoa enxerga a gente e vai lá e faz algo nesse sentido, é para você valorizar. Sim. Né? Porque é uma coisa importante. Então, eu já consigo ser útil para essa meia dúzia que está à minha volta, tá? Agora vamos falar do aborto. Até agora foi sobre a valorização da vida e a reencarnação. Abortos são 3 tipos: o aborto espontâneo, o aborto provocado e o aborto espontâneo que ocorre naturalmente, tá? Então vamos falar disso. Dentro da visão do Espiritismo, especialmente com base nas obras de Kardec, o tema aborto, seja espontâneo ou provocado, é analisado à luz da causa e efeito, da reencarnação e do respeito à vida. Tá certo? Então, esse é o nosso objetivo. A gente vai falar na luz da doutrina espírita. Não é a nossa opinião. É o que a doutrina espírita fala, que também acaba coincidindo com a nossa opinião, mas o que a gente está colocando é o que está escrito na doutrina espírita, tá? No Espiritismo, o aborto... eu tô aqui. No Espiritismo, o aborto espontâneo não é visto como um acaso. A pessoa está lá no 2º mês de gravidez, 3º, e perdeu naturalmente. Né? Do nada aconteceu e perdeu. Então, não é um acaso. Ele pode estar ligado a diferentes fatores espirituais. E aí eu pus algumas possíveis explicações,
Gente, lembrando que são possíveis explicações, mas cada caso é único. Quem sabe o porquê do porquê é só Deus. Não somos nós, a espiritualidade maior, Jesus, mas nós não sabemos. Então, se eu vejo um caso de uma pessoa que perdeu uma criança, perdeu 5 vezes. Na outra vida fez isso, na outra vida foi aquilo. Mas peraí, desde quando você foi eleito o juiz da reencarnação e nós não estamos sabendo? Tá? Então, são exemplos. Não quer dizer que eu vou aplicar isso nas pessoas achando que é isso, tá? Então, possíveis explicações. É uma prova ou expiação para os pais. Pode representar um aprendizado para os pais e para o espírito reencarnante. Amadurecimento emocional, o sofrimento, ele traz, quem já passou por qualquer tipo de sofrimento, seja de doença, de perda, de dor, a gente sabe que isso causa um aprendizado, um amadurecimento naquelas almas, né? Ou até resgate de experiências passadas, que a gente nem sabe por quê. Porque abortou na outra encarnação. Não, filho. Não. Aí você está julgando, não tem como a gente saber. Quem entende disso é só Jesus, filho. Tá? Reencarnação não completada. Quer dizer, ele foi até um período da vida, por exemplo, a pessoa viveu até 50 anos e era para viver um pouquinho a mais e por algum motivo, por um acidente, por um descuido, alguma coisa que aconteceu, ele desencarnou um pouquinho antes do tempo. E aí ele precisava de um tempinho a mais. Então, uma reencarnação não completada. Então, aquele espírito encarnou, ficou um tempo no ventre materno, que era o necessário, ou para ele se recompor, tá? Enfim, aí tem muitas explicações, né? O espírito que iria reencarnar pode não ter condições ainda, ou apenas precisava de um breve contato com aquele lar. Às vezes, por exemplo, se a pessoa desencarna de um acidente onde ocorre uma explosão, né? Então, ocorreu uma explosão, sei lá, de um avião, ou que nem ocorreu numa fábrica de bomba, e a pessoa teve um desencarne muito bruto, né? Você imagina numa explosão, o que isso não causa no perispírito? O que é o perispírito? É o envoltório do espírito, por assim dizer, a grosso modo, e é como se fosse um molde do corpo, quer dizer, o corpo fosse moldado por ele. Num desencarne desse tipo, onde o corpo passa por esse processo assim doloroso, por exemplo, uma guerra, uma bomba, às vezes é preciso recompor aquele perispírito, para que ele possa depois encarnar. Então, aquela criança, aquele espírito, ele vai ter uma encarnação curta, né? Há 1 mês, 2, 3 dentro do ventre materno, para se recompor. Aí ele desencarna, fica um tempo na espiritualidade e tem condição de vir normalmente depois. Aí depois ele volta, mas aí ele está recomposto no corpo físico. Por quê? Porque o perispírito foi recomposto. Tá bom? Então, tem várias causas para o aborto espontâneo. Tudo isso aqui é o espontâneo ainda. Fala, Gleison. Você falou que tem casos que a pessoa desencarna um pouco antes do que era para desencarnar. Isso. Mas eu já devo ter lido ou ouvido que a gente só desencarna na hora que é para desencarnar. Tem muitos livros que dizem isso, tá? Mas se você for ler sobre esse tema no Livro dos Espíritos, é o que ele fala. Então, às vezes, por exemplo, o suicídio, a pessoa foi antes da hora. Tá certo? É que a gente não entra nos detalhes, mas, por exemplo, no caso do suicida, ele foi antes da hora. Às vezes é aquele suicídio involuntário. Por exemplo, não quer dizer que a pessoa se deu um tiro, ou quer dizer que ele dirigiu em alta velocidade sem tomar cuidado.
sabendo que tinha um risco. É um suicídio involuntário. Na verdade, ele não fez aquilo para se matar, mas acabou morrendo por causa da imprudência. Tá? Então, existem casos que a pessoa abrevia o tempo de vida devido a determinados fatores, tá? Então, aí ele precisa de um tempo no ventre materno para recompor o perispírito, para depois ter uma outra oportunidade de vir mais refeito. Tá certo? Deu para esclarecer? Planejamento espiritual. Em alguns casos, a gestação já é prevista como um breve no plano espiritual. A mãe, o pai, antes de encarnar, já sabia que ia passar por essa provação. De ter essa experiência, que não deve ser uma experiência fácil, né? De ter essa perda antes da criança nascer, tá certo? Então, é importante, não há uma culpa automática dos pais. Às vezes, o pai e a mãe aceitou essa condição por amor àquele espírito que precisava vir. Olha, eu aceito passar por esse sofrimento porque eu sei que essa alma precisa desse tempo. Então, não quer dizer que o pai ou a mãe tem uma culpa naquele caso. Às vezes não é culpa, é amor. Tá certo? Então, a gente não tem como saber. Então, a doutrina espírita nos orienta sempre. Nós nunca podemos julgar o que é que está acontecendo ali com o outro. A gente pode até orientar para que a pessoa entenda que faz parte da história do karma dele, da alma dele. Agora, o porquê, nós não sabemos. Aí você disse que os pais já ficam sabendo. Antes de encarnar, ele já sabe, ele aceita aquela aprovação. Vocês ficam sabendo também da criança nascer deficiente? Sim. É uma aceitação. Chico Xavier falava que as grandes mães da humanidade recebem como presente essas almas necessitadas que vêm em forma de filhos deficientes. É uma escolha, os pais já sabiam. Fala que é punição, né? Não. Fazendo isso por punição e tal. É escolha, é amor. Você não faria uma coisa dessa por castigo. Você faz por amor. Você pode ver quem já conviveu com pessoas que têm filhos deficientes, o tamanho do amor, da dedicação e da devoção daqueles pais. Então você vê que não é castigo. É tanto amor que eles têm naquelas crianças que precisam, né? E aquela dedicação. É lógico que tem a dificuldade toda, né? Principalmente, antigamente tinha mais ainda da falta de apoio, da falta de condição, às vezes, financeira. Mas você vê o tamanho do amor daquelas famílias, a maioria dos casos. Claro, sempre tem exceção em tudo, né, gente? Tem situação que é que nem o Aldo falou, né? Você tem essa programação na sua reencarnação, você fala, ok, vou lá, vou cuidar, vou desenvolver todo o amor naquela criança. Aí você vai lá e abandona. E desiste. Desiste, a alma desiste. Desiste. Você não cumpre aquilo que você planejou. Na reencarnação. Mas às vezes a alma tem tanto merecimento que Deus providencia um outro anjo da guarda para ele em forma de mãe, que é o caso da adoção, que também é uma escolha, já antes de encarnar. Então, a providência divina, porque é a mão de Deus, ela providencia para aquela criança. Posso falar? Eu sou prova viva disso, porque eu era pequenininha e eu falava que queria adotar. Eu fui crescendo, eu queria adotar. Aí eu casei e queria adotar, ninguém quis adotar. Aí eu casei de novo, queria adotar. Não consegui adotar, ninguém queria adotar comigo, marido nenhum quis adotar. Quando eu fiquei sozinha, eu corri para a filha da adoção. Foi a primeira coisa que você fez. E era uma coisa que era Isso. a vida toda. Então, eu falo que ser mãe é um ato de amor. Adotar é amor em dobro. Porque você escolhe, você vai lá, escolhe, busca, né? Então, é uma coisa, né?
abençoada, é um presente de Deus. E eu falo que a pessoa que tem essa escolha é o anjo da guarda do outro, né? Ele escolhe ser o anjo da guarda de alguém e buscar esse alguém, tá? Então, é importante, no caso, cada caso, é que eu falei já, cada caso é único e deve ser visto sempre com misericórdia e compreensão. Toda situação que a gente vê, a gente sempre tem que aplicar misericórdia, né? E pensar como Jesus agiria. Né? Então, você olha para a pessoa, ela perdeu um filho, perdeu 2. Na outra encarnação ela fez isso. Já falei para vocês, né? Não é assim que funciona, tá? O aborto provocado agora, intencional. Nem nesses casos, ninguém tem direito de julgar. A gente pode não concordar para mim, não com ela. Sim. Para mim, Gislaine, na atual encarnação, porque eu não sei o que eu fui capaz nas outras, nesta atual encarnação, para mim, não serve, não faria. Mas nesta, eu não sei o que eu fui capaz, gente. Já falei para vocês, se nós estamos aqui 2000 anos depois que Jesus veio à Terra, provavelmente nós estávamos na torcida do Barrabás. Então, eu com certeza... Você já matou alguém? Nessa vida, não. Mas você já fez isso antes? Pô, você está aqui na Terra, filho. Né? Se nós estamos aqui no planeta Terra... mas faz 10 encarnações. Eu nem lembro. Eu não lembro. Mas que fez. Então, a gente não pode acusar o outro de nada, de crime nenhum. Falar, tem que ter pena de morte, ou tem que isso. Gente, nós já fomos capazes de tudo. Eu não sou agora. Porque eu tive aprendizados em outras vidas, pais, mães de outras encarnações e desta, que me orientaram, que me educaram, e então eu não sou capaz. Minha alma aprendeu. Mas não quer dizer que eu não tive o defeito antes, tá? Então, pensando nisso, a gente vai estar falando sobre o aborto provocado intencional. Aqui, o espiritismo é mais direto. O entendimento geral, o que serve para qualquer caso. A vida começa na concepção. Juntou a sementinha, juntou óvulo e espermatozoide, já é vida. Não precisa esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, nascer. Não. Juntou lá a sementinha, já é vida. É isso que ele está falando. A vida começa na concepção, com a ligação do espírito ao corpo. Juntou óvulo e espermatozoide, ligou o fiozinho do espírito ali. Já é vida. Certo? Interromper voluntariamente a gestação é considerado uma interrupção da lei natural ou da lei de Deus. Base doutrinária. No Livro dos Espíritos, Kardec trata o aborto uma forma de impedir a encarnação de um espírito. Eu impeço que aquele espírito venha. Agora, as consequências do aborto, elas não são só para a gestante, que escolheu não ter aquela criança. E as consequências, o sofrimento para a criança. E a responsabilidade do pai? Porque todo mundo fala da mãe. E aí? Ninguém fabricou o filho sozinho. Aquele que foi ausente, que sumiu, que abandonou, é tão responsável quanto aquele que tomou a decisão. E aquele que realizou o procedimento, o profissional, é responsável? Com certeza também. Então, a responsabilidade é sobre os 3. A mãe, o pai, que desapareceu no planeta Terra,
e o profissional que realizar o procedimento. Os 3 são responsáveis. E as consequências, inclusive para o espírito que estava vindo, que estava reencarnando. Então, consequências existem para todos. Mas, mesmo nesses casos, se aplica a misericórdia divina. É o que a gente vai falar agora aqui, ó. Pode haver repercussões na consciência, como a culpa, o arrependimento. Pode haver possíveis ligações espirituais com o espírito reencarnante. Então, aquele espírito que foi desligado e que não foi recebido, acolhido como filho, né, que foi abortado, esse espírito, ele pode querer se vingar, ter raiva, ter mágoa da pessoa que cometeu aquele ato. Então, o que ele está falando? Possíveis ligações espirituais. E acabar se tornando um obsessor, por exemplo, de quem fez aquilo. Situações futuras de aprendizado, não como castigo, mas como reequilíbrio. Então, existem consequências para os três tipos de envolvidos, né? Visando o aprendizado deles. Então, aprender a amar e a respeitar a vida. Isso vale para a mãe, para o pai e para o profissional. Os 3 precisam aprender a mesma coisa. O profissional ele tem que aprender a respeitar a vida acima do dinheiro. O pai tem que aprender a respeitar a vida acima do prazer. E a mãe tem que aprender a respeitar a vida acima da dor, apesar de tudo. Então, são aprendizados que essas almas têm que ter. E que não conseguiram e não tem problema. Eles vão ter oportunidade de novo dentro da misericórdia divina. Certo? Gislaine, eu li bastante livro já relacionado a isso, e fala que tudo isso, né, que você falou, é isso daí. Mas o fato daquele período da entidade, do irmãozinho que fica ali, é mais gratificante porque recupera ele para a próxima reencarnação. Sim, quando é espontâneo, ele não se revolta com o que aconteceu. Isso. Agora, quando é provocado, não. A alma, às vezes, a alma, ela tinha que passar por essa situação e ele até entende a ação do pai, da mãe, isso, e não se revolta. Mas, às vezes, pode acontecer dele se revoltar. Mas mesmo quando tem todas essas consequências, eles falam que é melhor do que se não tivesse acontecido. Sim. Olha, um ponto essencial: não existe condenação eterna. Lá na mocidade, a pessoa estava, por exemplo, indo para a faculdade, engravidou fora da hora e resolveu abortar. E aí? Perdi a alma, já vou arder no mármore do inferno? Não, gente, não existe isso. A misericórdia de Deus, olha que a gente fala sempre. Então, não existe condenação eterna. A pessoa pode, nesta mesma encarnação, acertar isso. Como? Jesus falou: o amor cobre uma multidão de pecados. Amar. Então eu vou, acabou, passou essa fase, se formou, está trabalhando, aí vai lá, vai no orfanato, atender as crianças, vai ajudar a cuidar, adota, tem filhos, ama as pessoas, vai fazer o bem, vai fazer visita em hospitais, vai fazer visita em asilo. A pessoa trabalhou no bem. Pronto. Deus não quer vingança, Ele quer aprendizado, é o que a gente falou lá. Aprender para se transformar, para evoluir. É isso que a gente precisa, tá? Então, o Espiritismo enfatiza sempre a lei do amor, do perdão e do recomeço. Sempre. Quer dizer, então nós vamos ter falhas? Vamos. O que eu tenho que fazer? Recomeçar. Dessa vez eu vou acertar. Dessa vez eu vou acertar. Recomeçar. Diariamente. Como diz o pessoal do AA.
Só por hoje. Hoje eu vou fazer sim, vou acertar. Amanhã Deus pertence. Mas hoje eu vou fazer assim, tudo certo. Em ambos os casos prevalece a justiça divina com misericórdia, certo? O aborto, quando ele tem uma indicação terapêutica, então vamos supor, a pessoa tem durante a gestação tem um problema de saúde, se não for retirado o bebê, ela morre. Acontece em alguns casos. Nesse caso, a pessoa não é responsabilizada, tá? Dentro da doutrina espírita, eles falam que a preferência é para a alma que já está encarnada. Mesmo assim, deve-se respeitar a decisão da mãe. Tem mãe que fala, não, eu não quero que tire, eu quero ocorrer o risco. E às vezes nasce, fica tudo bem. E às vezes não, né? Então, o que ele nos fala, né? É um ato de preservação da vida nesse caso. No Livro dos Espíritos, há entendimento de que, em certos casos, é preferível salvar a vida da mãe, pois ela já possui os compromissos, os vínculos e a missão em andamento. Então, quando há necessidade terapêutica, né, devido ao risco de vida. Eu estou lembrando de um caso de uma conhecida que estava com uma gestação onde foi detectado uma síndrome da criança, então que a criança não deveria vir deformada. Então, falou com a mãe e com o pai e eles decidiram deixar a criança vir nascer. Porque eles falaram, bom, eu não sei se a vontade de Deus eu vou deixar, eu quero, se ela tiver que nascer com defeito, né? E houve um aborto. Espontâneo. Então, assim, primeiro tem uma decisão bonita dos pais. Dos pais, né? Eu vou ficar firme. Isso é uma prova, né? Então, para ver se eles... Sim, importante, né? Para quem já provocou o aborto, é importante saber que é possível renovar o destino todos os dias, porque Pedro nos adverte que a caridade cobre uma multidão dos nossos males, tá? Então, o que nós acabamos de falar. O Espiritismo não propõe julgamento, mas compreensão das leis divinas, responsabilidades pelos nossos atos. Não, eu sei que eu fiz, mas agora em diante vou fazer diferente, vou fazer melhor, tá? E oportunidade constante de reparação. Todo dia é dia da gente fazer diferente. Todo dia nós temos essa oportunidade. A orientação é sempre acolher quem passou por isso, não julgar. Chega uma pessoa, você está aqui na casa, por exemplo, a gente atende a pessoa e a pessoa contar uma coisa dessa. Aí você, ai, nossa, que horror. Não, gente, é uma alma em sofrimento, necessitada como todos nós, porque todos nós aqui somos, né? E que precisa de acolhimento. Fala, olha, eu não passei o que você passou, mas eu entendo a tua dor, né? E daqui para frente, segue fazendo diferente, trabalhando no amor, no bem, na caridade, pronto, né? Transforma. Incentivar o arrependimento sincero, se houver erro, né? E buscar o equilíbrio espiritual através da prática do bem, que é o que nós acabamos de falar. Não vai dar 5 minutos, vai dar 5 minutos. Dinâmica. Se a minha vida falasse, agora é para cada um pensar, é pessoal, não vai escrever. Não, só vai falar se quiser também, se alguém quiser, mas eu quero que vocês reflitam. Se a minha vida falasse, você vai olhar para dentro de você e pensar na sua vida, tudo que você viveu. O que é que a sua vida está te pedindo hoje? Férias na praia, sei lá. O que a minha vida está me pedindo hoje? Aí eu dou uns minutinhos, eu quero que vocês reflitam
E aí, se alguém quiser falar, mas primeiro eu quero a reflexão. Se a vida pudesse falar com vocês hoje, é a sua. O que é que ela estaria pedindo para você hoje? A minha pediu praia. Posso ir junto? Pode. Eu vou largar esses dois aí, vamos nós duas. Esse é parceiro. Ah, pode? Ele é parceiro. Não, mas é que eu não posso deixar minha criança sozinha. Aí ele fica aqui ajudando o Aldo. Deixa ele tomar conta dele. Eu ponho ele para tomar conta com a casinha. E porque não quer dirigir tantas horas, então. E aí? Alguém gostaria de falar o que a vida está pedindo hoje para você? Hoje, o que a vida está pedindo? Tudo que você falou é muito importante, porque eu já passei por 3 abortos e ouvi todos aqueles horrores que você disse aí. Eu sei, minha irmã também. Então, é muito importante o não julgamento, você acolher, você não discriminar. E eu ouvi todos aqueles horrores. E o que me motivou a mudar, a procurar, é fazer o que eu estou fazendo. Trabalhar no bem, tentar me modificar a cada dia, ser melhor a cada dia. Isso. Trabalhar com amor, que você põe amor em tudo que faz, né? A festinha lá das crianças que você organiza todo ano agora aqui com a gente, você vê a quantia de amor que ela põe no que faz em prol dessas famílias, dessas crianças. Então, trabalhando bem, embora ela não tenha feito porque quis, foi um aborto espontâneo, mas mesmo assim a gente tem a história da gente, né? E aquilo dói, tá certo? Quem mais gostaria? O que a vida está pedindo, Rosana? Fala. Muito bem, Rosana. Ó, eu conheço a Rosana lá do socorrista. Nossa, eu não tinha nem a Carol ainda. Tinha, Rosana? Eu já tinha a Carol? Acho que eu não tinha. Tinha, Carol, quando eu conhecemos a Rosana lá. É? Então tem mais de 20 anos. Porque a Carol já tem quase 30. Bastante tempo. Então é bom, né? Isso é importante. Porque o trabalho, como a Elaine falou, o trabalho no bem, de estar aqui na casa, da gente vir aqui, ele é um prazer, é uma alegria. A gente sai leve, você trabalha até quase meia-noite, né? Que nem foi semana passada, mas você sai leve, sabe? No outro dia a gente acorda ali a 1000. Certo? Graças a Deus, né? Chega uma pessoa trabalhar assim. Quem mais gostaria de compartilhar? O que sua vida está pedindo, Henrique? Fé. Fé? Mais fé? Tudo é possível. É. Posso falar uma coisa? Sim, senhora. Por favor. Muitas vezes, o exemplo cristão que a gente passa serve de exemplo para uma outra pessoa. Por isso, a importância da gente estar vivendo nessa ligação com Jesus Cristo. Sim, importantíssimo. Mais alguém gostaria de colocar aí o que a vida está pedindo? Então tá bom. E aí, reflexão para a semana, para vocês pensarem. O bebê que pulsa hoje no coração, o coração no ventre materno, não pode mais ser visto como só um amontoadinho de células, né? E moléculas. Nem tampouco como uma alma recém-criada e sem passado. Também não é um estranho no ninho. Então, toda alma é uma história. É uma história longa, muitas vezes, né? De muitas e muitas vidas. E a oportunidade de estar vivo ou de receber uma criança é um presente. Mesmo em grandes dificuldades. Às vezes as mães estão numa dificuldade tremenda. Mesmo assim, é um presente. Né? Eu ouvi dois vídeos na mãe do Beethoven, né? Que ela já tinha muitos filhos.
e ele foi o último e nasceu, teve problemas de saúde, mas ela chegou a pensar e no fim ele se tornou ali o Beethoven. O outro caso é daquela cantora Enya, acho que é Enya, não, a outra que canta assim que nem a Enya, como é que é? É aquela que está doente agora? É, como que é o nome, Aldo? Oh, meu HD externo não está funcionando. A mãe tinha uma vida muito pobre e 14 filhos. 14 filhos, e ela engravidou novamente. Não tinha nem berço, ela dormia numa gaveta. Uma gaveta, 14 filhos, e no entanto se tornou a cantora Celine Dion. Isso, obrigada, é essa mesmo. Não é a Enya, é Celine Dion. Eu li o texto sobre a vida dela falando isso. E a mãe pensou, quando ela engravidou do 15º, ela foi lá falar com o padre, ela não tinha nem como alimentar. Ela chegou a pensar em abortar. Mas aí conversou com o padre da região ali deu os conselhos e ela mudou de ideia e desde criancinha que ela canta maravilhosamente com a voz de anjo. Então, apesar das dificuldades, né, tá ali firme. Mensagem final: a vida não é um acaso, não é por acaso, nada acontece por acaso. Ela é oportunidade de aprendizado, missão, mesmo em momentos difíceis a propósito. Eu posso não entender por que minha vida está passando por isso, está no meio desse furacão, porque a dor, porque da perda. Eu não entendo, mas há um propósito. E o dia que eu chegar lá, Deus vai me explicar. No momento eu não consigo entender, mas eu respeito a vontade de Deus. A gente sabe que é difícil, que é muitas vezes dolorosa as provações, mas ao chegar do lado de lá nós vamos entender. Mas eu tenho que ter fé, como o Henrique falou, fé de que há um propósito para tudo, tá certo? E obrigada a todos. Olha que coisa mais fofucha. Tem mais um ou acabou, filho? Acabou. Fé na missão. Deixa eu voltar nesse aqui fofinho então, até o final. Muito bom. É um cheirinho tão bom que tinha que engarrafar, né, gente? Ai, o cheirinho das mãozinhas, dos pezinhos, né? É uma delícia. Tinha que engarrafar para a gente levar para casa. É muito bom. Então nós vamos agora, para quem está vindo a primeira vez, no final a gente faz o passe coletivo. Então eu vou ler aqui o texto, ele vai falar para vocês pensarem em Jesus, para pensar na cor tal, cada cor ela vai trazer um benefício para a gente, tá? Nós vamos pedir a fluidificação das águas, depois no final a gente passa a água e depois que passou a água, todo mundo toma uma aguinha e fluidificada, a gente canta a musiquinha de encerramento, tá bom? Então vamos lá. Vamos nos preparando para receber as bênçãos do alto, relaxando, tranquilizando-nos, abrindo os nossos corações, emitindo muito amor uns para os outros e desejando que todos recebam essas bênçãos. Vamos nos ligar de todo o coração às equipes espirituais aqui presentes, em especial com o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes em nome de Jesus que atendam a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo tudo e todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa,
atuando nos nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso protetor individual, atuando sobre as nossas mentes, fortalecendo pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligados a Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, transmitindo paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo a luz branca do Cristo, que envolve a todos nós, fortalecendo nossa fé e o nosso amor. Passemos a fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo auxílio da equipe espiritual, para que encaminhe fluidos curadores, ajudando-nos material e espiritualmente. Permaneçamos em silêncio para que os mentores terminem o tratamento. Agradecemos a Jesus e aos mentores e vamos passando para o encerramento, oferecendo à espiritualidade superior nossas melhores vibrações de amor, que vão sendo colhidas no centro desta roda para serem usadas pela sabedoria divina onde houver maior necessidade. Vibremos com imenso amor por todos os nomes que se encontram nas nossas caixas de vibração de encarnados, desencarnados e de saúde. Por todos aqueles que sabemos estar precisando de orações. E vamos vibrando com imenso amor pelo nosso planeta Terra, mentalizando a luz de Jesus envolvendo todo o planeta. E vibremos também pelos nossos lares. Cada um pense na sua casa, abrindo a porta da frente, convidando Jesus a entrar e iluminar a casa com o seu amor. E assim, pedimos licença para encerrar a aula de hoje com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus.